Olá, meus amigos. Nós vamos continuar nosso estudo sobre microeconomia, observando aí o modelo chamado curva da demanda. Esse modelo, ele possui duas variáveis que nós vamos ver, que são preço e quantidade demandada. E vamos ver alguns fatores que afetam essa demanda. Vamos lá? Como vimos, geralmente um aumento no preço causa uma diminuição na quantidade demandada do bem. Isso significa que o preço e quantidade demandada são inversamente relacionados. Em outras palavras, quanto mais caro é um produto, a tendência é que se consuma uma menor quantidade desse produto, ou seja, a sua demanda torna-se menor. Nesse nosso exemplo, nós temos aí um primeiro momento em que um determinado produto tem o preço 10. A esse preço de 10, nós temos aí uma demanda de 4 unidades. O que aconteceria se nós tivéssemos aí, no caso, a seguinte situação? O produto passa a ter agora um preço 5, a sua demanda vai aumentar. O que nós observamos? Que desse momento 1 para o momento 2, houve uma diminuição no preço do produto. Essa diminuição no preço do produto de 10 para 5 fez com que a quantidade demandada desse produto aumentasse de 4 para 12. Então veja que há uma relação inversa entre o preço e a quantidade demandada. Aumentou o preço, diminui a quantidade demandada. Diminuiu o preço, nós temos um aumento na quantidade demandada. Observe então que nós temos um deslocamento desse ponto inicial para esse outro ponto final, dentro do que nós chamamos de curva da demanda. Então, há um deslocamento na curva da demanda e não um deslocamento da curva da demanda. Agora vamos ver uma alteração na renda do consumidor, como isso afeta a demanda. Normalmente, o que acontece quando uma renda aumenta é um aumento também da demanda de bens em geral. Ou seja, se você passa a ter uma maior renda, significa dizer que você poderá consumir mais. Ao consumir mais, isso significa, por sua vez, que a quantidade demandada será maior. Então, você tem aqui uma renda original, nesse momento 1, que dá ou permite a você consumir 6 unidades desse produto qualquer ao preço de 8. Mas e se a sua renda aumentar? Você vai consumir mais ou menos quantidade desse mesmo produto? Lembrando que o preço permanece inalterado. Veja que nesse caso, com o aumento da renda, nós temos aqui um aumento na quantidade demandada, mesmo que isso signifique um aumento no preço. Por quê? Porque apesar dele estar mais caro, ainda assim você tem uma renda maior que permite a você consumir uma quantidade maior desse bem. Vejo que nesse caso não houve um deslocamento na curva da demanda, mas sim houve um deslocamento da curva da demanda. Ela deslocou-se da esquerda para a direita. Para continuarmos entendendo melhor essa situação, precisamos conhecer aqui a classificação dos bens. Basicamente, nós podemos encontrar 3 tipos de bem. Vamos falar de 2, que são os bens inferiores e os bens normais. Bens inferiores. Os bens inferiores significa que um aumento na renda resulta na diminuição da demanda do bem. Então vejam aqui que nós temos, por exemplo, sardinha enlatada ou a sardinha em estado in natura. Se aumentar a sua renda, você vai deixar de comer sardinha enlatada em conserva
para consumir um peixe de melhor qualidade. Então, houve, aqui no caso, um aumento da renda e a diminuição do bem. Qual bem houve a diminuição? Aquele bem que você consumia antes porque ele era mais barato. Esses são chamados, portanto, de bens inferiores. A mesma coisa nós encontramos aqui com certos tipos de bebida. Então, você, com uma renda, consumiria, por exemplo, bebidas alcoólicas como cachaça. Tendo um aumento na sua renda, você deixa de consumir a cachaça e passa a consumir agora o uísque ou cerveja. Então, o aumento na sua renda levou a uma diminuição desse bem aqui, a cachaça, que é considerado, portanto, um bem inferior. Mais um exemplo. Você, com uma renda limitada, consome, aí no caso, ovos. Teve um aumento na sua renda, você vai deixar de consumir ovos, pelo menos em maior quantidade, e passará a consumir carne, ou de frango ou carne de gado, tendo aí no caso uma substituição. Vejam, portanto, que esses bens que você deixa de consumir, se não na sua totalidade, mas na sua maior parte, por conta de um aumento na sua renda, são classificados como bens inferiores. E os bens normais são aqueles que um aumento na renda resulta no aumento da demanda do bem. Você tem aí, por exemplo, um automóvel simples, houve um aumento na sua renda e você continua com o automóvel, só que agora um automóvel mais caro. Você consumia uma certa quantidade de itens de compra de supermercado na sua casa com uma renda, aumentando a sua renda, você também passa a comprar uma maior quantidade desses itens. Você, com uma determinada renda, morava numa casa popular, no conjunto, com o aumento na sua renda, você passa a morar agora em um sobrado, num condomínio particular. O que acontece aqui com os bens normais? Você ainda continua tendo automóvel, consumindo automóvel, você continua consumindo itens de supermercado, você continua consumindo uma residência. A diferença agora é que está que no aumento da sua renda, você passa a consumir em maior quantidade ou bens mais caros. Existe ainda dentro dos bens de consumo um que nós chamamos bem de Giffen, que são bens que não seguem nenhuma lei. Eles podem ser adquiridos em maior quantidade quando o preço sobe, como também podem deixar de ser consumidos quando o preço diminui, por tornar-se popular. Parece estranho, né? Quanto mais caro ele fica, maior a quantidade demandada por ele. E quanto mais barato ele fica menor a quantidade demandada por ele. Isso ocorre, por exemplo, com os carros de luxo ou com relógios de marca, né? Nós temos aí, por exemplo, o relógio Rolex, que quanto mais caro ele é, mais desejado ele é pelas pessoas que têm poder aquisitivo que preferem consumi-lo. Se o Rolex deixar de ser um produto de luxo e se transformar num produto popular com preço mais baixo, as pessoas que o consumiam, por ser exatamente um produto que dá status, deixarão de consumi-lo. A mesma coisa ocorre com determinadas marcas de carro. Vejamos graficamente o comportamento dos bens inferiores e os bens de Giffen. Nos bens inferiores, nós podemos notar aqui que R1 representa uma renda original e R2 vai representar, no caso, a renda aumentada. O que nós observamos? Que quando se tem um aumento na renda, há um deslocamento da curva da demanda para a esquerda. Ou seja, essa curva está representando aqui no caso o bem que vai ser consumido. Se eu tenho um aumento da minha renda, aquele bem inferior eu deixo de consumi-lo em maior quantidade e passo a consumi-lo em menor quantidade, pois eu vou substituí-lo por outro produto que seja mais caro ou de melhor qualidade. Vejam aqui o que acontece com os bens de Giffen. Nós temos o preço original P1 e temos o preço aumentado.
que nós observamos? Que apesar de ter um aumento do preço no momento P1 para o P2, houve um aumento na quantidade consumida. Aumentou o preço, mas também aumentou a quantidade a ser consumida. Vamos ver aqui uma exceção dessa lei da demanda. A quantidade de bens e serviços demandada será tanto maior quanto maiores forem os preços e vice-versa. Bendigo-Fém é um exemplo a essa exceção da lei da demanda. Conforme nós vimos, aumentou o seu preço, aumenta a quantidade consumida. Assim, portanto, preço e quantidade consumida têm uma relação direta, sendo uma exceção a lei da demanda, que diz que preço e quantidade demandada têm uma relação inversa. Vejamos ainda um outro tipo de bem chamado de bens relacionados, né? Entre esses bens relacionados temos os chamados bens complementares, como por exemplo pão e manteiga. São bens complementares, pois o consumo de um implica no consumo do outro. Aumentou o consumo de um, aumenta o consumo do outro. Diminuiu o consumo de um, diminui o consumo. Os bens complementares são consumidos conjuntamente, exemplo do pão e da manteiga. Agora, se ocorre a elevação do preço de um bem ou serviço, reduz a quantidade demandada do outro bem. O que quer dizer isso? Imagine então se aumentar o preço do pão. Você vai consumir mais ou vai consumir menos manteiga? Nesse caso, o aumento do preço do pão faz com que se diminua a quantidade de consumo de margarina. Por quê? Porque nesse caso, embora a margarina possa até permanecer com o mesmo preço, a quantidade consumida ou demandada vai ser menor porque você não consome a margarina sozinho, você consome junto com o pão, mas o pão ficou mais caro, consequentemente você compra menos pão e também vai consumir menos margarina. Os bens substitutos são, como o nome diz, aqueles que podem substituir um pelo outro. Então vamos dizer que você consoma manteiga e agora vai consumir margarina. Eles são considerados substituto quando há uma indiferença entre eles, tanto faz um quanto o outro. Você pode consumir o pão com manteiga ou pão com margarina, que para você não fará diferença. Existe uma relação entre a quantidade demandada de um bem e o preço de outros bens. No caso dos bens substitutos ou concorrentes, o aumento do preço de um bem ou serviço aumenta a quantidade demandada do outro bem ou serviço. Vejamos aqui. Um aumento no preço da manteiga aumenta o consumo da margarina. Por que isso? Ora, se a manteiga fica mais cara, você vai passar para o substituto da manteiga, que é a margarina. Ela é seu substituto ou concorrente. Assim, o aumento no preço da manteiga faz com que ocorra um aumento na quantidade demandada de margarina, pois há uma substituição. Os gostos e expectativa também interferem na demanda. Assim, se um produto passa a cair no gosto popular, ou quer dizer que mais pessoas passam a querer consumir aquele produto porque ele entra na moda, isso significa que ocorrerá também um aumento na quantidade demandada, mesmo que isso ocorra ou leve a ocorrer um aumento no seu preço. O mesmo ocorre em relação ao tamanho do mercado. Quando falamos em tamanho do mercado, estamos falando da sua capacidade de compra dos seus consumidores. Se há um aumento da renda das pessoas que compõem esse mercado, consequentemente teremos um aumento na demanda dos produtos consumidos. Outros fatores que interferem são clima, época do ano, guerra, catástrofes naturais, que podem fazer com que um produto tenha um aumento ou uma diminuição do seu preço, fazendo consequentemente com que ele tenha um aumento ou uma diminuição na sua demanda.